a Yom Yom do dia 4 de Adar 2. Nos traz o Rebbe, o nosso Rebbe traz dos pronunciamentos do seu sogro, o Rebbe anterior, que certa vez ele contou durante um Fabrengen, algo que acontecia com o Mittel Rebbe, o Admor Emtzai, o segundo Rebbe de Chabad, que é chamado o Rebbe intermediário. Ele veio depois do Alter Rebbe, chamado Velho Rebbe, é o primeiro dos Rebbes de Chabad, Reb Shneur Zalman, autor do Tanya, e o seu sucessor foi o seu filho, Reb Dover, que era conhecido como Mittel Rebbe, o Rebbe intermediário, que veio depois do Alter Rebbe, do mais velho dos Rebbes, do primeiro dos Rebbes. Se conta que enquanto Mittel Rebbe falava Hassidut, quando ele fazia pronunciamentos, o Mittel Rebbe, e ele fazia discursos hassídicos, então, enquanto ele fazia os seus discursos hassídicos, reinava no ambiente um silêncio total. Mesmo assim, ele costumava fazer interrupções durante o seu discurso hassídico para dizer shá, shá, shh, shh, como pedindo silêncio, comandando silêncio. Por mais que enquanto ele falava as palavras profundas do discurso hassídico, já havia no ambiente, no recinto, um silêncio total entre os ouvintes, os hassidim, os discípulos, mas ele diversas vezes durante o discurso hassídico interrompia para dizer shá, shá, shh, shh, né? Pedindo silêncio. Conta o Rebbe anterior que o meu pai, o pai do Rebbe anterior, o Rebbe Rashab, Admor Avshalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, ele explicou o que significava isso, qual a razão desse fenômeno. Explicou que ele fazia isso, que o Mittel Rebbe fazia isso para conter o fluxo das ideias do seu intelecto. Na verdade, ele não estava pedindo para as pessoas, para os ouvintes, fazerem silêncio. Quando ele dizia shá, shá, shh, shh, ele queria com isso silenciar o fluxo de ideias que vinha à sua mente enquanto ele pronunciava o discurso hassídico. Ou seja, ele tinha em mente já previamente pronto, preparado, aquilo que ele queria expressar, aquilo que ele queria transmitir, como todos os Rebbes, já que um mamar hassídico, um discurso hassídico, é uma das coisas mais profundas. Inclusive, entre Hassidim de Chabad se fala mesmo que tivéssemos um Rebbe que é capaz de ressuscitar mortos, uma pessoa que é capaz de produzir milagres, façanhas sobrenaturais, mas se ele não nos disser Hassidut, se ele não fizer pronunciamentos com discursos hassídicos, ou seja, ensinamentos profundos, nós não vamos aceitá-lo como Rebbe, não vamos segui-los. Então, para Hassidim sabiam o grande valor de um discurso hassídico, e os Rebbes, sem dúvida alguma, quando eles faziam esses pronunciamentos especiais, os discursos hassídicos, então não há dúvida que eles se preparavam, sabiam muito bem aquilo que eles iam dizer, aquilo que eles queriam transmitir, ideias profundas no campo místico, esotérico, conceitos de Kabbalah, coisas muito profundas, etc. Porém, mesmo que eles tinham tudo em mente, por assim dizer, o script pronto, o roteiro pronto de tudo o que eles iam falar, mas se conta particularmente aqui sobre o Admor Emtzai, o Mittel Rebbe, o segundo Rebbe de Chabad, que ele é conhecido inclusive como Rechovot Nahar. Se fala que se o primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, nas Sefirot, ele era como Chokhmah, o Mittel Rebbe, o seu filho, era como Binah. E é sabido que a diferença de Binah para Chokhmah, que Binah é a expansão da ideia intelectual, quando ela se propaga, se expande, se aprofunda, é detalhada, esmiuçada. Chokhmah é o flash inicial, é a semente da ideia, do conceito, quando está germinando. Binah é quando isso se expande e se alarga. Assim também se diz que tudo aquilo que o seu pai, o Alter Rebbe, ensinou na geração do Mittel Rebbe, quando ele o sucedeu, então tudo isso foi expandido. É sabido que os discursos hassídicos, as obras que nós temos do Mittel Rebbe, os discursos dele são os mais extensos de todos os 7 Rebbes de Chabad. São longos, extensos, compridos, profundos, etc. Ele detalha, esmiuçando todas as ideias, todos os conceitos.
e ele era tão ligado com a Hassidut, que se diz que, assim se fala sobre o Mittler Rebbe, o genro dele, que foi o seu sucessor, o Rebbe Tzemach Tzedek, que ele dizia se cortassem, se o seu dedo tivesse uma ferida, se cortasse a pele do seu dedo, não iria sair sangue, iria sair Hassidut, jorrar Hassidut, ou seja, de tão imbuído de Hassidut que ele estava. Por isso se diz que quando ele fazia os discursos hassídicos, por mais que ele tinha o seu roteiro já pronto, aquilo que ele queria dizer e transmitir, mas havia um fluxo, começava a surgir na sua mente um fluxo de ideias tão impetuoso, tão incontrolável, ou seja, novos insights, ou novas ideias, ou novos pareceres, etc., vinham à sua mente, mas isso podia até confundir o público, se ele começasse a dizer, e até de forma desordenada, todas as ideias que surgiam na sua mente relacionadas e vinculadas com aqueles conceitos profundos. Por isso ele dizia não para silenciar os ouvintes do público, mas para silenciar a sua mente, o fluxo de ideias que vinha à sua mente durante os pronunciamentos. Assim ele também explicava, o Rebbe Reshab, quando explicou esse fenômeno, aquilo que acontecia durante o pronunciamento dos discursos hassídicos do Mittler Rebbe, ele associou isso também com a expressão que consta no Zohar. Na obra mística sagrada do Zohar, então se descreve um sábio como dizendo o venerável sábio, cuja mente está oculta, pois ela está quieta e serena. Ou seja, um sábio, ele também precisa, às vezes, ele é um manancial incessante de ideias, mas ele precisa saber acomodar essas ideias e assentá-las de uma forma equilibrada, quieta e serena. Né? Então isso também faz parte da sabedoria, e aqui nós vemos que o Mittler Rebbe ele tinha tanto conteúdo, quando ele dizia Hassidut, queria, às vezes ele sentia como instintivamente vontade de acrescentar e detalhar mais, mas isso talvez alargaria mais ainda o discurso hassídico ou confundiria. Por isso, para manter a ordem, ele, por assim dizer, pedia silêncio para si mesmo, para aquietar, acalmar o fluxo de ideias que vinha à sua mente durante o pronunciamento, como fazendo os pronunciamentos. É sabido que quando os rebes fazem os discursos hassídicos, naquela hora é como um dom de profecia, uma palavra de Deus que paira sobre eles e sai das suas bocas, até o ponto que se fala que os próprios rebes, a nível físico e humano, eles já nem têm tanto domínio da situação. Ou seja, é a palavra de Deus que se reveste em suas bocas e se expressa através deles. Por isso o Mittler Rebbe ele tinha que ter esse esforço adicional, já que o fluxo de ideias que vinha para ele durante a recitação do Mamar, do discurso hassídico, era tão intenso que ele tinha que procurar silenciar isso. E aqui nós vemos, quer dizer, algo muito profundo e muito interessante. O nosso Rebbe, ele comentou certa vez a respeito de um dos maiores gênios rabínicos, um dos maiores eruditos que nós tivemos no século XX, na primeira metade do século XX, que ele é chamado e conhecido pela cidade onde ele atuou, Gaon de Rogachover. Grande sábio, erudito, gênio de Rogatchover, que era a cidade de Rogachover. E ele não só no século XX, mas se fala que nas últimas gerações é conhecido, ele é considerado como um dos maiores sábios, porque ele desenvolveu um approach assim, especial, original, único, na análise dos textos bíblicos, talmúdicos, aláhicos, etc., fazendo descobertas e demonstrando com uma lógica especial, um sistema especial, facetas inéditas que até então passavam desapercebidas no estudo e interpretação da Torá e do Talmud. Se fala que nas últimas gerações não houve, e ele foi tão inédito, original, que não houve uma pessoa como ele, com esses insights, com esse approach, com esse enfoque especial. Interessante que o nosso Rebbe, desde a sua juventude, mesmo antes de se tornar Rebbe, até antes do seu casamento com a filha do Rebbe anterior, ele se correspondia com esse Rogachover. O nosso Rebbe encaminhava perguntas e submetia análises de textos talmúdicos, etc., para esse rabino, o Rogachover.
E o Rogachover, ele dizia, ele respondia as cartas, as pessoas, inclusive o Rebbe, é sabido que ele mandava até já selos para ele colocar no envelope, para ele ter menos trabalho, o Rogachover pedindo como para ele responder, só que ele escrevesse a resposta e pronto, já estaria tudo preparado para ele remeter a resposta pelo correio. Então se conta sobre esse Rogachover que ele tinha uma mente tão genial, e a sua mente não parava de pensar e analisar e etc. Então Rogachover, assim contou o nosso Rebbe, que ele costumava dizer que para ele o dia mais difícil da semana é o dia do Shabat. Por que o dia do Shabat? Porque, como nós falamos, a mente dele incessantemente não parava de pensar sobre aspectos da Torá, sobre novas análises, novas descobertas no Talmud, etc. Então ele diz, durante a semana, quando minha mente começa a fervilhar, etc., ele tem uma solução, ele pega um papel e uma caneta, e ele anota. E é interessante que nos livros, as obras desse Rogachover, parece que tudo é telegrafado, são poucas anotações com fontes e referências diversas e variadas, mas quando nós verificamos em loco essas referências e comparamos, a gente começa a perceber a linha de pensamento, a lógica que ele está querendo nos indicar, que nos conduz a essas facetas especiais que estavam ocultas por trás do texto, não é? Então ele diz, durante a semana, quando vem esse fluxo de ideias à sua mente, à sua cabeça, ele tem a solução, ele pega um papel e um lápis, uma caneta e começa a anotar pontos da ideia, e isso, anotar no papel, acalma a sua mente. Mas ele fala no Shabat, que não se escreve no Shabat, não é proibido escrever no Shabat, então ele não tem como acalmar a sua mente, porque ele não pode botar no papel, mas se ele bota alguns pontos no papel, com isso o pensamento, sei lá, parte para a próxima, ou o que for, mas ele diz que no Shabat ele não tem essa possibilidade e a mente dele continua fluindo, indo com ideias de cá para lá e etc. nos textos, e por isso para ele acaba sendo até um sofrimento, acaba sendo doloroso, porque ele não consegue conter o fluxo de ideias da sua mente conforme ocorre no Shabat. Isso é semelhante àquilo que o Rebbe Reshab, o quinto Rebbe de Chabad, explica a respeito do seu ancestral, do Admor Emtzai, do Mittler Rebbe, o que acontecia quando ele fazia os pronunciamentos racídicos, os discursos racídicos. Uma outra ocasião, o Rebbe também explicou que é trazido nos livros, nos comentaristas de Kabbalah, livro Emek HaMelech, etc., que assim eles explicam também o fato do Arizal, o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás, Rabbi Yitzhak Luria, dele próprio não ter escrito livros. Quem transcreveu seus ensinamentos foi o seu discípulo principal, Rab Chaim Vital. Mas o próprio Arizal, que tinha tantos conhecimentos místicos, esotéricos, o maior cabalista desde Rabbi Shimon Bar Yochai, desde o autor do Zohar, porém ele na prática não escreveu nenhum livro. Porque se diz que o fluxo de ideias que ele tinha era tão grandioso e tão profundo que o papel não conseguia conter isso, que ele não havia possibilidade dele colocar isso no papel através de escrita. Tamanha era a intensidade do fluxo de pensamento, de ideias que ele tinha, né, na sua mente, que não dava para transcrever isso colocando isso no papel. Inclusive se fala que até verbalmente também era difícil para ele trazer essas revelações místicas, cabalísticas, etc. Né? Mas de forma verbal ele ainda ensinou, passou as mensagens para os alunos, que depois eles elaboraram de acordo com aquilo que escutaram do mestre e transcreveram nas obras que trazem os seus ensinamentos.